pessoal, tudo bem? E aí, como foram de ano novo? Pularam, festejaram bastante? Aqui em casa, passei dormindo, gente, nem vi. Eu, de um ali, a gente capotou, porque ali acorda muito cedo e a gente acorda com ela, né? Passa o dia brincando, aí chega de noite e a gente só quer cama. Mas e aí, como é que foi? Se divertiram? Conta aqui nos comentários. Gente, o vídeo de hoje vai ser todo em português, porque eu tô fazendo uns testes pro canal. Como o meu público, ele é meio a meio, qual que é o idioma que a audiência prefere ouvir, né? Se é o inglês ou se é o português. Nos próximos vídeos também haverá esse tipo de teste, então este vídeo de hoje é em português, provavelmente o próximo vai ser em inglês. E aí eu conto com vocês para poder estar me ajudando nessa escolha do idioma. Eu, se pudesse, eu fazia os dois idiomas no mesmo vídeo, sabe? Falava e depois traduzia, porque é até mais fácil para mim. Então, vamos pro tema do vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao meu relacionamento com os meus sogros. Porque é muito importante que você entenda que uma vez que você escolhe casar com um homem coreano ou de ascendência asiática e vem morar na Ásia, você vai casando com os pais dele também. Porque diferente de algumas culturas, onde o homem passa a fazer parte da família da mulher, aqui na Coreia a mulher passa a fazer parte da família do homem. Então, para que um casamento seja saudável, você não tem que só ter harmonia em casa com seu marido, você precisa ter harmonia com os pais dele. E mesmo porque a gente que é mulher e quer ter filho aqui, a gente precisa de uma rede de apoio. E a nossa rede de apoio, na maioria das vezes, é o quê? A mãe do nosso marido, que é o que acontece comigo, a minha sogra. Eu tenho que pôr a mão pro céu, porque a minha sogra é uma gracinha. A minha sogra não é esse tipo de sogra que vocês veem em dramas. Não, ela é muito na dela, sabe? De paz, de boa. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser os erros que eu cometi com a minha sogra quando eu cheguei na Coreia. E mais precisamente o quê? Coisa muito básica, gente, vocês não vão acreditar. Os erros que eu cometi com a minha sogra quando ela veio a primeira vez aqui em casa. Gente, é muito importante vocês que estão tendo um relacionamento internacional, que vocês entendam a cultura do local para onde vocês provavelmente vão morar. O ideal é que quando você já venha morar na Coreia ou em qualquer outro país, você já conheça os costumes daquele país, para você não cometer as famosas gafes. E eu cometi as gafes. Porque assim, gente, é porque eu vim na inocência e eu vim, vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou relatar, eu não esperava ter um relacionamento com os pais do meu sogro e muito menos casar aqui, né? Então foi tudo muito rápido. Eu não tinha estudado como era a cultura da Coreia. Então, quando aconteceu, né, eu encontrei os meus sogros e depois teve a recepção na minha casa e tudo mais, mas não foi no mesmo dia. Não. Após eu ter feito a primeira adaptação na Coreia, que aí com as visitas começaram. E assim, gente, as visitas começaram da maneira muito boa, porque a minha sogra nunca apareceu na porta da minha casa sem avisar. Nem que pelo menos ela avisasse algumas horas antes, tipo, olha, eu tô indo, né? Mas ela sempre avisava. Então, assim, isso já é um grande avanço, porque aqui na Coreia, a sogra entra na casa como se a casa fosse dela. Mexe na geladeira, troca o cilindro da geladeira, faz tudo na casa como se a casa fosse dela. Na grande maioria das vezes, e o que eu já conversei com as minhas amigas que eu tenho aqui, é assim que acontece. Eu, graças a Deus, novamente, tive muita sorte da minha sogra não ser assim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu quero comentar com vocês os erros que eu cometi na primeira vez que a minha sogra foi na minha casa. Lembrando, a minha sogra avisou com algum tempo de antecedência, não me lembro exatamente quando. E o Jun estava comigo, porque a minha sogra nunca veio na minha casa sem o Jun, a não ser que eu tenha chamado ela, por exemplo, olha, o Pudim tá querendo brincar um pouquinho, você não quer vir aqui brincar? Ou a Lia tá com saudade, você não quer vir? Sempre assim. Aí ela vem sozinha, mas dela pegar o telefone e ligar, olha, eu tô indo aí, só com o Jun em casa. Ela nunca veio sozinha e nunca me pediu pra vir também. Então sempre teve esse respeito entre a gente. Da mesma forma também que eu nunca apareci de supetão na casa dela. E olha que a gente é vizinha, né? Eu moro 2 quarteirões da casa dela. E eu sempre fui pra casa deles com o Jun. Então vamos lá, gente. Pra este vídeo, eu peguei de um vídeo, algumas cenas de um vídeo que eu fiz há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, né, onde eu ilustrei exatamente o que aconteceu. Então eu vou relatar para vocês aqui e vou ver se eu consigo colocar no fundo ou algum lugar aqui as cenas do que de fato aconteceram, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro erro que eu cometi. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui. A minha sogra é muito estilosa. A minha sogra é daquelas que você vê na rua, você acha que ela tá dentro de um dorama, porque ela é extremamente
estilosa. Quando eu conheci minha sogra tinha um cabelão aqui, ó, roxo, todo ondulado, sabe? E as roupas dela sempre combinavam com o cabelo. Então, por exemplo, o cabelo dela tava aquele vermelhão, marrom, ela colocava uma roupa verde, sabe? Mas assim, verde musgo, escuro, sabe? Assim, bem estilosa mesmo. Então, eu tinha que estar estilosa também. Mas estilosa na cultura coreana, não estilosa estilo Brasil ou estilo Europa, não. Estilo coreano, porque as roupas são bem diferentes. Quem tá estudando a cultura coreana sabe que os modelos são diferentes. Então, vamos lá. Então, a minha sogra chegou toda no X, né? Toda linda lá. E eu estava bem vestida da maneira brasileira. Que mesmo porque, gente, o Jun gosta quando eu visto roupas do Brasil. Ele não gosta que eu uso roupa coreana. Eu não sei porquê. Eu sou doida com as roupinhas daqui. Mas ele não gosta. Por exemplo, essa blusa que eu tô aqui, ó. Eu comprei aqui, mas eu comprei numa loja, acho que foi a Dona Karan. Serve em mim, ó. Não fica pega frango. O comprimento é o quê? A roupa que serve o meu tipo de biotipo aqui. Então, vamos lá. Então, ela chegou. E eu tava, gente, de mini saia. Mas é uma mini saia comportada, porque eu nunca gostei dessas mini saias mostrando o bumbum. Na hora que eu sentei pra conversar com ela, ela tomou um susto. Um susto. Por quê? Porque não se usa roupa curta na frente dos mais velhos. Ai, que bom que a senhora veio! Aí o Jun pegou um cobertor, que a gente tinha cobertorzinhos, né, do pudim aqui na época, se não me engano, e me deu pra eu cobrir a minha coxa. Você não pode sentar quando sua saia for mais curta em frente a uma pessoa mais velha. Não é educado. Aqui, Camila, use isso para cobrir as suas pernas. Obrigada. Coloquei lá o cobertor tampando a minha perna. E eu cruzei a minha perna. Sim, Maria, a senhora estava dizendo que estava com saudade da gente? Elegantemente, gente, nada daquelas coisas. Não, cruzei minha perna elegantemente. Foi outro susto para minha sogra, porque aqui na Coreia, gente, não se cruza perna em frente de pessoa mais velha. Extremamente mal educado, é visto como uma coisa assim, é pior do que a saia curta. Não é educado cruzar as pernas perante uma pessoa mais velha? A gente não pode cruzar as pernas. Você, por favor, pode descruzar as pernas? Cruza as pernas? É falta de respeito também? Porque assim, minha sogra sabia que eu não sabia. Foi até bom ela ter vindo, porque ela me arrumou nisso pra quando eu saísse na rua. Então, eu falei assim, ó, ela tá cruzando a perna, ela não pode cruzar a perna, explica pra ela. Aí o Jun me explicou que eu não podia cruzar a perna tem que ficar fechadinha assim, ó. Sem ser saia. Se for saia, uma saia mais longa, cobrindo até o joelho ou um pouco abaixo do joelho. Outro erro que eu cometi, eu fui servir ela e o Jun com um refresco. Eu tinha preparado um refresquinho ali na hora e tal. E aí, eu sempre acostumei dar primeiro pro Jun e depois eu pego pra mim. E aí, com a minha sogra aqui, eu acabei dando primeiro pro Jun e depois pra ela. Love? Amor, não, amor. Eu não devo ser o primeiro a receber o copo, precisa ser a minha mãe, porque ela é mais velha. Você sempre serve primeiro do mais velho para o mais novo. Para ser educada, né, e mostrar gratidão, aí eu que sirvo. O Jun poderia servir, mas eu sempre prefiro eu servir, eu vou lá e faço. Mas assim, gente, lembrando, quando você for servir alguém, tiver numa mesa, né, com a família, você sempre vai servir primeiro o mais velho. Se o avô dele tivesse ali, eu teria que ter servido primeiro o avô dele, depois a avó, sei lá, indo assim. Quarto erro, quando eu fui servir, a gente tem o hábito quê? De segurar, né, um copo e despejar com o outro assim, né? Ou tá na mesinha, você segura o copo e despeja o conteúdo dentro. Gente, na Coreia não pode. Você precisa segurar com as duas mãos. Ou então você coloca uma mão no peito e a outra
Normalmente o homem coloca a mão no peito e serve com a outra mão. A mulher, ela vai segurar com as duas mãozinhas, vai colocar. Aí depois vai pegar o copinho e vai entregar com as duas mãos para aquela pessoa. Quando você for servir uma pessoa mais velha, você precisa usar as duas mãos, não uma só. Ai, o que vocês acharam desses erros que eu cometi? Erros de principiante? Vocês cometeriam o mesmo erro? Me conta aqui nos comentários. E é muito bom quando vocês forem conhecer os sogros de vocês, ou vocês forem encontrar com seus sogros, pergunta pro marido o que ele acha dessa roupa, o que é aquilo ali, porque ele vai conseguir te explicar melhor como se vestir, ele vai conseguir te explicar melhor as regras de etiqueta. Ou pesquisa na internet, para não acontecer o que aconteceu comigo. A minha sorte foi que, como tudo aconteceu muito rápido, não tinha nem tempo de eu pesquisar. Minha sogra sabia, ela foi super acolhedora e até hoje ela me ensina um monte de coisa, como se comportar na rua, mesmo porque agora que eu tenho uma menininha, eu preciso ensinar a menininha também, para minha filha não passar nenhum aperto aqui por causa de etiqueta. Tem muito detalhe na cultura coreana, acredito que em outras culturas também, que a gente precisa aprender quando a gente vem morar aqui. Eu aconselho vocês que, se vocês estão pensando em morar em outro país, que vocês pesquisem muito bem como se comportar naquele país. E o marido de vocês, sua sogra, seu sogro podem te ajudar, não precisa ter medo, seja honestos com ele, falar, olha, eu não sei, no meu país é assim que se faz, como é que faz aqui? Eles vão super entender e eles vão até apreciar, porque você está tentando se aproximar deles através da cultura. Então me contem aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam? E não esqueçam de comentar também se vocês preferem o vídeo em português ou em inglês. E, gente, vocês sabem, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!